Escândalo do Master chega ao Alcolumbre e eu vou te mostrar os detalhes escabrosos disso. E mais, quem que ganha com isso? Será que isso não é tudo que o STF sonhava ou queria? A imprensa acabou de publicar que o Toffoli já redistribuiu casos relacionados ao Master para a primeira instância. A mulher do Moraes foi premiada. No meio desse caos todo, da balbúrdia que se instalou, ou deveria ter se instalado no escritório dela e dentro da casa do Moraes, ela agora foi contratada, ganhou um novo contrato. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. General Mourão reage ao risco de Bolsonaro perder patente militar. Ex-presidente mais 4 militares serão julgados pelo STM. O senador e general da reserva Milton Mourão criticou o julgamento em curso no Superior Tribunal Militar, que pode levar à perda de patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 4 integrantes das Forças Armadas. Segundo ele, o caso está inserido em um contexto de injustiças. Ele também disse considerar a situação extremamente desgastante. De acordo com Mourão, o processo afeta militares que, em sua avaliação, dedicaram toda a trajetória profissional ao Exército e ao país, e que agora terão sua conduta analisada sob o aspecto da honra militar. Abre aspas. O julgamento acontece na esteira de injustiças ocorridas no processo conduzido ilegalmente pelo STF. No STM, serão julgados se infringiram ou não a honra militar, extremamente desgastante para quem dedicou toda uma vida ao Exército e à nação. Fecha aspas, afirmou Mourão ao Metrópolis. Eu acho que agora é um pouco tarde, não, general? O Brasil inteiro ainda se pergunta como que você não foi inserido no inquérito do golpe, já que era o vice de Bolsonaro. No mínimo muito estranho. A pergunta de $1 milhão. Alcolumbre diz que terá cautela sobre criação de CPMI do Master, mas a verdade vem à tona em seguida. É isso mesmo. Davi Alcolumbre tem dito que terá muita cautela ao analisar o pedido de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar as acusações de fraudes contra o Banco Master. A justificativa que apresentou durante o recesso é de que ele não permitirá que mecanismos legítimos do Poder Legislativo, como a investigação parlamentar, sejam instrumentalizados contra ou a favor do governo Lula em pleno ano eleitoral, com a promessa de uma acirradíssima disputa presidencial pela frente. Só que a batida que a Polícia Federal fez nesta sexta-feira na Amapá Previdência, gestora do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado, oferece um motivo mais concreto para a conduta curiosa de Alcolumbre. Comandada por um indicado dele, que foi alvo de busca e apreensão da PF, a autarquia investiu R$400 milhões em letras financeiras do Banco Master em 2024. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Escândalo do Master chega ao Alcolumbre e eu vou te mostrar os detalhes escabrosos disso. E mais, quem que ganha com isso? Será que isso não é tudo que o STF sonhava ou queria? Bom dia, um bom dia para você, porque a Polícia Federal está cercando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e está chegando cada vez mais perto dele na investigação das fraudes do Banco Master. A Polícia Federal deflagrou uma operação ontem e que está sacudindo Brasília e pode mostrar o possível envolvimento do Alcolumbre em um desvio de R$400 milhões de um fundo de previdência dos servidores públicos do Amapá, que é o estado do Alcolumbre, isso em favor do Master. Nesse nosso encontro com justiça, a gente vai destrinchar essa operação. Vamos mostrar as conexões explosivas que estão sendo reveladas e explicar por que esse caso pode ser um dos maiores escândalos de 2026 e, especialmente, eu vou te contar por que o STF pode estar comemorando isso. Afinal, quem que ganha com isso? Bora então aqui para a coluna da Folha de São Paulo da Adriana Fernandes. Escândalo Master chega perto de Alcolumbre. A operação da Polícia Federal contra a Amprev, Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá, assustou o mundo político pela proximidade com Davi Alcolumbre, presidente do Senado e uma das autoridades mais influentes do Brasil. Não é uma conexão qualquer. A ação que apura irregularidades em investimentos feitos pelo Banco Master mirou o diretor-presidente da entidade, guarde esse nome, Jocildo Lemos.
Ele foi indicado para o cargo justamente por Alcolumbre e também trabalhou como tesoureiro da sua campanha nas eleições de 2022. Gente, a cúpula da Amprev, ela aplicou 400 milhões de reais no Banco Master. 400 milhões do dinheiro da aposentadoria de servidores públicos do Amapá foram parar em um banco que está hoje quebrado, em liquidação extrajudicial e investigado pela maior fraude bancária da história do Brasil. Não tem FGC, o Fundo Garantidor do Crédito, para esse tipo de operação. Então os aposentados, pensionistas, o Estado do Amapá vão amargar um prejuízo de 400 milhões. Vejam a gravidade, gente. Servidores públicos que contribuíram a vida inteira para garantir uma aposentadoria digna, eles tiveram seu dinheiro jogado no esquema fraudulento. E quem tomou essa decisão foi a entidade liderada por Jocildo Lemos. Quem é ele? Indicado de Alcolumbre, que foi tesoureiro da campanha do Alcolumbre ao Senado. E agora que a investigação da Polícia Federal está cercando o Alcolumbre, os poderosos em Brasília estão tremendo de medo. Olha aqui, ó, incômodo é geral entre os políticos, sejam aliados ou opositores de Lula. Basicamente todo mundo, gente. Porque a essa altura do campeonato se esperava que a temperatura do caso fosse arrefecer com a pressão nos bastidores para abafar o caso. Ah, mas esse caso está fervendo cada vez mais. A temperatura não abaixou e nem vai abaixar. Eu aposto que a gente ainda não viu 10% da sujeira que esse caso do Master vai revelar. Embora o Alcolumbre não seja formalmente investigado nessa operação, a suspeita da Polícia Federal é de que Alcolumbre usou a sua influência política lá no Amapá para que o governador do estado, Clécio Luiz, que é um aliado próximo do Alcolumbre, indicasse o Jocildo Lemos, que tinha trabalhado na campanha do Alcolumbre ao Senado e fosse indicado aí para a presidência da Amprev. E como o aporte de 400 milhões do dinheiro dos aposentados no Banco Master é algo inusual, estranho, já que o mercado todo, no mundo todo aí, o mercado já desconfiava do Master, assim como é estranho o aporte de quase R$1 bilhão do Rio Previdência no Master, o que a Polícia Federal agora quer saber é o seguinte: quem que autorizou essa aplicação, hein? Teve as cautelas devidas no exame do que acontecia dentro do Master? Houve propina nessa operação? Houve favorecimento? Alguém sabia que o banco estava podre e mesmo assim despejou centenas de milhões lá dentro? Não faltou cautela, botar todos os ovos na mesma cesta, justamente uma cesta dessas que a gente sabe que tinha conexões poderosíssimas em Brasília, que podem ter sido usadas, inclusive regadas a contratos milionários, como a gente viu com o Lewandowski, com o Alexandre de Moraes, que pode ter usado aí para mudar as decisões, os critérios de decisão, o quanto ia ser investido lá na Amprev? Lembrando que o presidente da Rio Previdência ele foi preso pela Polícia Federal nessa semana. Com o aprofundamento das investigações, é bem possível que agora esse presidente da Amprev ele também seja preso, o que vai complicar ainda mais a situação do Alcolumbre. Com 2 presidentes de entidades previdenciárias presos pelo escândalo do Master, enquanto os poderosos envolvidos estão aí livres, leves e soltos em Brasília, aumentam cada vez mais as apostas em uma delação premiada. Quem que vai ser o primeiro passarinho da gaiola a cantar, hein? E se você acha isso tudo tão bom quanto eu acho, deixa eu colocar agora uma água nessa fervura. O STF ele deve estar comemorando isso tudo. Mas por que, Deltan? Porque o STF acabou de ganhar um grande aliado, que decide o começo de um processo de impeachment e ganhou esse aliado no caso Master. Já era aliado ao Alcolumbre do STF, mas agora virou aliado também para abafar o Master. Agora não só a STF, aliados do Lula, mas também o todo-poderoso presidente do Senado, ele tem 400 milhões de motivos para querer enterrar as CPIs que investigam o caso Master. A do crime organizado, a do INSS e a do próprio Master, que está proposta com assinaturas mais do que suficientes para sua instalação. A imprensa acabou de publicar que o Toffoli já redistribuiu casos relacionados ao Master para a primeira instância, que não é uma novidade, que isso está acontecendo aos poucos. O que o Toffoli está fazendo? O que ele quer? Eu sou André Marcília, advogado, professor, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês também deixem o like, deixem o joinha e considerem se tornar membro do canal clicando na aba
seja membro. Bom, a matéria, que aqui é do Poder 360, diz que ele já devolveu outras investigações, algumas investigações para a primeira instância. Ao menos 2 casos relacionados ao inquérito do Banco Master para instâncias inferiores. Uma investigação contra o ex-presidente do Rio Previdência, o Fundo Único da Previdência Social do Rio de Janeiro, e também contra o investidor Nelson Tanuri, alvo da segunda fase da operação Compliance Zero. Né? O caso do Marcon foi remetido para a Justiça do Rio de Janeiro e do Tanuri para a Federal de São Paulo. As movimentações aconteceram em dezembro de 25 e em janeiro agora, de 26. Então, claro, os processos vão estar sob sigilo, mas na primeira instância, e com isso ele vai fatiando como um bolo e entregando para a primeira instância aquilo, e agora eu vou te dizer, aquilo que ele coa, aquilo que ele já olhou e pescou o que tinha de ruim, tirou o que tem de ruim, ele deixou no buraco negro do seu gabinete, o que não tem importância, o que é menos relevante, o que não envolve ministros, o que não envolve festas em Trancoso, os surubões de Trancoso, o que não envolve nada. O que não tem importância, ele entrega para a primeira instância. Essa é a tática, essa é a estratégia. Pô, parece claro, esses processos não estão com o ministro Toffoli para ele julgar. Esses processos estão com o ministro Toffoli para ele separar o joio do trigo e entregar para a primeira instância aquilo que não fere ninguém e deixar no buraco negro do seu gabinete aquilo que é podre. Aquilo que é duro, aquilo que é duro, não sei se é uma boa palavra, enfim, até porque eu não vi os vídeos, mas aquilo que é complicado para ele, para as autoridades, para o Brasil, para todos nós, né? É complicado no sentido de ser sigiloso, de ser problemático. É isso. O Toffoli está filtrando esse processo do Banco Master. E quando ele devolver e essa parte que ele devolver para a primeira instância, não apenas não será a parte que importa, como ainda pior do que isso, será uma parte que estará totalmente passível de ser anulada. Por quê? Porque o Toffoli fez tanta atrapalhada na condução desse processo, acareação fora de hora, diligências erradas, dá 2 horas para a Polícia Federal fazer alguma coisa, nomeia ele próprio perito da Polícia Federal sendo vigiado, tudo errado. E esse tudo errado vai servir lá na primeira instância para aquela advocacia criminal de Brasília, que a gente sabe muito bem quem é e quem são, né? Aqueles advogados que estão por aí envolvidos nesse caso do Banco Master, para que eles consigam anular tudo e saiam como heróis, entendeu? É isso que está em curso. O Toffoli joga fora, na lata do lixo, do escuro do seu gabinete, aquilo que apodrece a nação, aquilo que importa, aquilo que seria capaz de revelar os bastidores do absurdo que é Brasília, dos absurdos que são os bastidores do poder do judiciário, do poder político, de contratos milionários como os que a gente viu da esposa do Moraes, desses celulares com sabe-se lá o quê, de taiaiá, enfim, tudo isso vai ficar lá escondidinho, e aquilo que não importa, o que importa menos, ele entrega para a primeira instância, e a primeira instância, os advogados vão fazer de tudo para anular, todo mundo fica impune, e é isso que vai acontecer. É uma nova Lava Jato, eu já disse isso aqui, repito, está em curso uma nova Lava Jato, no sentido de que eles vão fazer com a Lava Jato o mesmo desmantelamento que fizeram, vão fazer com o Banco Master o mesmo desmantelamento que fizeram com a Lava Jato. Entregaram para a pessoa certa, porque quem desmantelou a Lava Jato foi o Toffoli. Perderam a vergonha. Mulher de Moraes arruma um novo cliente para defender no STF e ligação com o enforcado vem à tona. A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, passou a atuar na defesa do empresário Lucas Callas em um processo que tramita, adivinha na onde? No STF. A mulher do Moraes foi premiada.
foi premiada. No meio desse caos todo, da balbúrdia que se instalou, ou deveria ter se instalado no escritório dela e dentro da casa do Moraes, ela agora foi contratada, ganhou um novo contrato. Ela vai assumir um novo caso, onde? No STF. Onde mais seria? É uma pessoa com expertise em tribunais superiores, não é? Ela vai defender o Lucas Callas, que é sócio do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. É um absurdo. Mas é assim que funciona o direito, ou esse tipo de advocacia lobista dentro do país. Quanto mais exposto você tiver, quanto mais você fizer coisas erradas ou duvidosas, mais clientes você terá, porque isso mostrará que você tem influência. Veja, há um tempo atrás, o Botelho, aquele advogado, foi pego, vocês se lembram, no jatinho junto com o Toffoli. Todo mundo falou que absurdo, que absurdo, que absurdo, mas o Estadão publicou à época uma notícia dizendo que dentro da advocacia de Brasília o Botelho passou a ser muito cotado, porque ele foi exposto como alguém que anda de jatinho com Toffoli, e se ele anda de jatinho com Toffoli, bom, eu também quero ser cliente dele porque ele tem muita influência. Então, se a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master, opa, ela tem muita influência, sem dúvida alguma, não há qualquer pudor, quero ser cliente dela. Vocês percebem como funciona a advocacia desse país? A gente não está aqui nem próximo, mas nem próximo de moralizar a advocacia do país, nem próximo, mas nem próximo de moralizar o STF, porque em torno do STF funciona esse tipo de lobby, esse tipo de advocacia, uma advocacia que vive de eu estou perto do poder, não importa se bem ou mal, não importa se de uma forma moral ou não, não importa se com ética ou não, mas se eu viajo num jatinho é porque eu tenho influência e muita gente quer comprar essa influência pagando os seus honorários. Opa, se eu sou sócia, se eu tenho um escritório que ganha 139 milhões do Banco Master e o meu marido é ministro do STF, opa, eu quero então contratar, alguém quer contratar essa pessoa porque ela tem muita influência, não importa se de forma moral ou não importa se de forma ética ou não. Vocês percebem? Então, se o entorno da advocacia não é ético, se o entorno do STF, onde funciona esse tipo de advocacia lobista, não é moral, não é ético, é óbvio que nem o STF também não o será. E a gente precisa consertar não apenas o STF, a gente precisa consertar todo mundo que vive do STF, todo mundo que vive de um STF ser assim. Nós precisamos consertar todo mundo que vive de um STF imoral, todo mundo que vive de um STF antiético, de ministros imorais e antiéticos. É aí que a coisa pega, é nesse lugar que precisa mudar. Mas não é apenas o STF, portanto, o que precisa ser mudado é tudo que funciona, todo o mercado que funciona em torno do STF é que precisa ser mudado. A advogada ela vai ter exclusividade para atuar nesse caso e com certeza atuará em outros tantos mais, porque afinal de contas ela agora apareceu para o grande público como alguém muito influente dentro do STF. É o fim do mundo, mas é assim que funciona. É mais ou menos naquela linha de falem de mim, não importa se mal ou bem, mas falem de mim. Bom, é assim que a advocacia lobista de Brasília funciona.